Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Agora, comentar questões, show de bola, questõezinhas comentadas, vamos lá. Primeira questão. Tenho que me tirar do meio, né? Primeira questão. O planejamento de curto prazo é voltado para a eficiência e envolve cada tarefa de forma isolada e é denominado operacional. Show de bola. O planejamento de curto prazo, que é voltado para a eficiência, que envolve cada tarefa de forma isolada, é denominado operacional. Maravilhoso, perfeito, né? No nível operacional, eu tenho as atividades, as operações daquela organização. A preocupação é com o curto prazo, a preocupação é com a eficiência, a preocupação é otimizar recursos. No nível tático e no nível estratégico, vou me preocupar com a eficácia. Eu tenho que alcançar resultados, eu tenho que bater metas, tenho que atingir objetivos. No nível operacional, a preocupação maior, o foco é na eficiência. Eu tenho que pegar os recursos que me são dados e otimizá-los e utilizá-los da melhor maneira possível. Eu tenho que manter a qualidade gastando menos, tá bom? Isso é ser eficiente. Então, o nível operacional é o que busca eficiência, cada tarefa de forma isolada, focado no curto prazo. Show de bola. Item correto, certíssimo, maravilhoso. Vou trocar o meu ponteiro para a canetinha. Fica melhor a gente resolver as questões. Item corretíssimo, tá bom? Então, primeira questão, certo. A critério de conhecimento, nível tático ou gerencial é médio prazo e nível estratégico é longo prazo, tá bom? Nível tático e estratégico voltado para eficácia, nível operacional voltado para eficiência. Nível operacional, vê cada tarefa de maneira isolada. Nível tático, vê cada departamento. E nível estratégico, vê a empresa em sua totalidade. Beleza? Aqui são os 3 níveis. Show de bola. Próxima questão. Vamos lá. Acerca das funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. No processo administrativo, a atribuição de autoridade e de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. Ora, nós temos 4 funções administrativas, né? Planejamento, organização, direção, que ficou igual o meu O e o meu D, e controle, né? PODC, coisa feia. Vamos lá. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento vai fazer o quê? Definir as metas e estratégias da organização, como empresa, né? A organização vai fazer o quê? Vai distribuir, vai alocar recursos, né? Vai o quê? Atribuir funções, tá bom? A direção vai fazer o quê? Vai comandar as pessoas, vai liderar, vai motivar, vai, enfim, lidar com pessoas para que consiga os resultados. E o controle vai fazer o quê? Vai mensurar e avaliar e corrigir o que for necessário, tá? Então essa questão, ela tá errada, ela tá falsa, tá? Essa atribuição de autoridade e de responsabilidade é uma atribuição da organização, não é da função de direção. Quando você lê, mas está falando de autoridade, responsabilidade, está me dando com pessoas, né? Então tá ligado à direção. Beleza, mas o exercício da autoridade, o exercício, por exemplo, da liderança, o exercício da responsabilidade com autonomia está ligado à função de direção, mas a atribuição dessa responsabilidade, a atribuição dessa autonomia, a atribuição dessa autoridade que ele falou aqui, diz respeito à função de organização, tá bom? A organização atribui, a direção usa. A organização atribui, ela aloca, tá? E a direção, ela exercita, ela coloca em prática, ela, enfim, usa as pessoas, lidera as pessoas para que consiga aquilo, beleza? Então, item errado, essa questão é uma pegadinha bonita, hein? Por quê? Por causa da palavra atribuição, na mesma hora levou para a organização e saiu da direção, beleza? Próxima questão. Acerca de funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. Cabe ao planejamento tático prever ações de longo prazo
que envolvam a organização de maneira integral. Tá errada, né? O planejamento tático, ele não vai ver ações de longo prazo. O planejamento tático, ele vai ver ações de médio prazo. E o planejamento tático, ele não vê a organização de maneira integral. O planejamento tático, ele vê cada departamento, cada unidade daquela organização ou daquela empresa, tá? Quem vê ações de longo prazo e quem envolve a organização de forma integral é o planejamento estratégico, que está no topo da nossa hierarquia administrativa, tá bom? A gente ainda tem o planejamento operacional, que é um destrinche do planejamento tático, que por sua vez é um destrinche do planejamento estratégico. O planejamento operacional, ele tem ações de curto prazo e está focado para as tarefas, para as atividades do dia a dia de maneira individual, tá bom? Então, essa aqui está errada. Próxima questão. Acerca de funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. No processo administrativo, cabe a função de controle a comparação entre desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Correto, né? Processo administrativo, ó, planejamento, organização, direção e controle. No planejamento, o que é que eu vou fazer? Definir os objetivos, definir as estratégias, definir onde eu quero chegar, certo? Na organização, vou distribuir recursos, vou alocar pessoas, vou atribuir responsabilidades, vou organizar a minha empresa como um todo. Na direção, vou controlar as pessoas, né? Na organização, eu vou motivar as pessoas, vou liderar as pessoas para alcançar a direção, para alcançar os objetivos. E no controle, vou mensurar e avaliar os resultados obtidos de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, né? Então, eu vou comparar o desempenho, vou comparar as metas com o que eu alcancei na vida real, certo? Está ligado à função controle, correto? Função controle é justamente isso, é mensurar, é avaliar o que foi alcançado com o que tinha sido pré-estabelecido na função planejamento. Então essa questão está certíssima. V correto, V de verdadeiro e C de correto. E C de corretíssima, porque ela está muito correta. Boa. A respeito do clima organizacional, tem-se que... Estamos falando de clima, né? Agora, maravilha. Eu vou até colocar só o slide para ficar bem grandinho para a gente. Vamos lá. A respeito do clima organizacional, tem-se que denota o grau de satisfação dos indivíduos em relação ao ambiente organizacional e exerce influência na motivação dos integrantes da organização. Beleza, isso aqui está bem corretinha, né? Olha, lembra que eu te falei sobre clima? Clima que é um conjunto de emoções, é um conjunto de sentimentos, de predisposições e humores no ambiente organizacional. E depois eu concluí falando o quê? Que o clima ele pode ser utilizado como indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa. É justamente o que está dizendo aqui na nossa questão, tá? O clima denota o grau de satisfação dos indivíduos em relação ao ambiente organizacional e exerce influência na motivação dos integrantes da organização. Correto, né? Se eu não tenho um clima bom, se eu não tenho um sentimento bom na minha empresa, se as emoções já não estão corretas, é claro que isso vai afetar a minha motivação, vai afetar a minha produtividade, eu não vou conseguir produzir bem como eu estava, né? Isso não vai, esse fator extrínseco de motivação não vai ser bom para mim, né? Vai atrapalhar o meu trabalho, o meu rendimento como um todo. Então, corretíssimo, tá? E claro, se o clima for satisfatório, se o clima for bom, se o clima for agradável, os sentimentos lá forem bons, as emoções forem boas, a predisposição de humor do ambiente for satisfatória, for uma coisa gostosa de se trabalhar, for maravilhoso, a minha motivação vai lá para cima, tende a ir lá para cima, e a minha produtividade acompanha isso aí, beleza? Então, letra A, correta. Vamos ver agora o erro das outras, né? A gente viu que a A está correta, vamos ver agora o erro da B, da C, da D. Tem E também, da E também. Vamos lá. A respeito do clima organizacional, tem-se que não é passível de aferição mediante pesquisas, dado seu caráter prescritivo e precário. Tá errado, tá? Primeiro, o clima, você mede até com um questionário simples, você faz essa medição. Você não precisa nem ser uma ferramenta super específica. Um pequeno questionário de medição de clima organizacional, isso é bem comum nas organizações e é bem
é bem fácil de ser medido, na verdade, né? Pode não ser tão preciso, mas é até fácil de ser medido. E o clima não tem um caráter prescritivo, né? Nem um caráter precário. O clima é emoção, o clima é sentimento. Ninguém prescreve emoção nem prescreve sentimento. Essa ideia de regra, de normas, de regulamentos está mais ligada à cultura, tá bom? Letra C. A respeito do clima organizacional tem-se que... Ainda me cabe aqui, né? Não dá pra ler, não, já atrapalha. Letra C. É um fenômeno estritamente individual, de natureza psicológica e restrito ao foro íntimo de cada integrante da organização. Tá errado, né? O clima ele não é individual, né? Ele depende do ambiente da organização. Então ele é algo coletivo, tá? Letra D. A respeito do clima, é determinado por fatores exógenos à organização, não sendo influenciado por fatores internos. Exógenos é o mesmo que externo, tá? É o mesmo que de fora da organização, externo. E esse item também está errado. O clima ele tanto é determinado ou influenciado por fatores internos como externos da organização. O que pode ser um fator externo à organização? Por exemplo, uma remuneração maior ou menor para o mesmo cargo em uma empresa concorrente. E os fatores internos, né? Faz parte dos seus colaboradores, como eles se sentem e como eles passam no seu dia a dia. Então, tá errado. Letra E. A respeito do clima organizacional, tem-se que constitui-se um fenômeno transitório que não exerce influência sobre a produtividade dos integrantes da organização. Está errado, né? O clima certamente influencia a produtividade, a motivação e diversos fatores, como diversos fatores internos, tá? Sobre o clima ser um fenômeno transitório, é assim, ó. A literatura dominante na administração, ela considera a cultura como algo mais permanente e o clima como mais transitório. Não que o clima normalmente vai mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas pelo fato do clima estar ligado a algo mais abstrato, a sentimentos, a emoções, esse tipo de coisa, tá bom? Próxima questão. A respeito de estruturas organizacionais contemporâneas, julgue o item seguinte. Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, a tomada de decisões fica centrada no topo, ou seja, no nível institucional, com pouco ou nenhuma delegação a outros níveis. Perfeito, né? Esse é o conceito, inclusive, de centralização administrativa, o que é tomada de decisões fixada, localizada no topo, no auge da hierarquia, né? Normalmente com uma pessoa ou nas mãos de poucos, tá bom? Então, correto, esse é o conceito de centralização. Na descentralização, o que é que eu tenho? Eu tenho a tomada de decisão mais espalhada pelos outros níveis hierárquicos da minha empresa, tá bom? Então, correto. Próxima questão. No âmbito do planejamento estratégico, a visão é um conceito que define o papel que a organização assume na sociedade. Não, isso aqui é missão, né? O papel que a organização assume na sociedade é a razão de ser dela, é o porquê de ela existe, é quem ela é. Isso é missão, tá? Visão é quem eu quero ser no futuro, é o sonho da minha organização, é onde ela quer chegar, é o que ela quer alcançar, tá? Então essa questão está errada. Isso aqui é missão, não visão. Próxima questão. No que se refere ao planejamento estratégico, à administração por objetivos, ao processo decisório, o planejamento estratégico enfatiza o longo prazo. O planejamento estratégico enfatiza o longo prazo. É voltado para as relações da organização com seu ambiente, com seu meio ambiente e envolve toda a organização. Perfeito, né? Planejamento estratégico é isso, é o longo prazo, é o nível institucional, é o nível organizacional, né? O nível corporativo de uma empresa. E ela vai sim se preocupar com o seu meio ambiente, tanto o interno como o externo, e envolve a organização em sua totalidade, tá bom? Então, questão correta, item perfeito. Vamos complementar o nosso conhecimento, vamos lá. Planejamento tático, nível intermediário da empresa, tá bom? Voltado para o médio prazo e as relações dela se dão em nível departamental. Ela se preocupa com cada departamento ou com cada unidade, certo? Nível operacional, enfatiza o curto prazo,
tá? Quais são as informações? Voltado para a relação da organização com o meio ambiente e voltado à organização. Beleza. Operacional, voltado para o curto prazo, se preocupa com a própria tarefa ou com a própria atividade em si, certo? O planejamento operacional é um destrinchamento do planejamento tático, que por sua vez é um destrinchamento do planejamento estratégico, né? Vai descendo e vai mudando as visões. Estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, curto prazo. Beleza? Próxima questão. Aqui já me cabe. Quando os objetivos da organização são atingidos com o sucesso esperado, conquistando um grau de satisfação elevado, segundo a perspectiva do cliente dessas organizações, estamos falando de, olha que maravilha, vamos lá. Objetivos da organização são atingidos com o sucesso esperado. Isso aqui é eficácia, né? Eficácia é atingir os objetivos, beleza? Conquistando um grau de satisfação elevado segundo a perspectiva do cliente e das expectativas da organização. Isso aqui já é eficácia, né? Maravilha. Lembra que eficácia pode ser efetividade pode ser eficiência mais eficácia. Beleza, né? Eficácia o que é? Alcançar objetivos, né? E eficiência o que é? Sucesso esperado, né? Aquelas metas otimizadas, os recursos otimizados, é a correta e melhor utilização dos recursos, né? É atingir ou melhorar a qualidade com o menor custo possível. Isso é ser eficiente. Ser eficaz o que é? Alcançar o objetivo. E a efetividade pode ter dois conceitos. Primeiro, soma da eficiência com a eficácia, ou seja, eu sou efetivo quando eu sou eficaz e eficiente, ou sou efetivo quando eu atinjo um padrão de qualidade esperado pelo meu cliente, quando eu supro as necessidades dele, quando o meu cliente olha para aquilo e fala, essa é a qualidade que eu queria. Então, isso é efetividade. E a questão está justamente isso, né? Alcançar os objetivos com sucesso, ou seja, suprir as expectativas, conquistando um grau de satisfação elevado, segundo a perspectiva do cliente e da organização. Estamos falando de efetividade, sem sombra de dúvidas, né? Eficiência está ligada ao alcance dos objetivos, não importa se foi eficiente ou não, eficácia. Eficiência é a otimização de recursos e a economicidade é a relação daquilo que é econômico. Não necessariamente eu mantenho uma qualidade, tá? Apenas economizo. Então, eficácia, alcança os objetivos. Eficiência, otimizar recursos. Efetividades, ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo ou atingir a qualidade esperada pelo meu cliente. E economicidade é aquilo que é econômico, apenas gastar menos, tá? Então, pessoal, aqui acredito que a gente já acabou a nossa resolução de questões. Acabamos a nossa resolução de questões, tá bom? Espero que você tenha aprendido, que você tenha salvado. Leve para você esses principais conceitos de administração geral que vimos hoje. Eles vão te acompanhar por todo o teu estudo de administração, quando você estiver estudando outras matérias, motivação, liderança, estruturas, enfim, o processo administrativo em si. Qualquer tipo de matéria que você estiver estudando na administração, isso aqui sempre vai aparecer de maneira paralela, sempre vai cair um item ou outro relacionado a isso. Esses conceitos são muito importantes e vão te acompanhar por todo o teu estudo de administração. Só com eles você já garante boa quantidade das questões, você já acerta uma boa quantidade de pontos e vai ter o teu sucesso esperado nas tuas provas e nos teus concursos, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula, até o próximo bloquinho. Fui, tchau! A hora é agora. Planeje Passe. Planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.